E vamos falar agora de finanças públicas e de toda a estratégia que o governo está montando para tentar garantir recursos para a prorrogação de auxílio emergencial, para criar o Renda Brasil, para também dar alguma verba para o Pró-Brasil, que visa a aceleração de obras de infraestrutura. Mas o governo pensa em muito mais, pensa em desoneração da folha, com o risco de uma derrubada do veto do presidente Bolsonaro, que suspendeu a possibilidade de prorrogação da desoneração para 17 setores até o final do ano que vem. Nós vamos falar sobre essas questões relacionadas a finanças públicas agora com o especialista na área, o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, a gente vê vários objetivos do governo, né? Ele fala em desoneração da folha, ele fala em criação do Renda Brasil. O Pró-Brasil é uma pressão da área desenvolvimentista do governo. Paulo Guedes resistiu, mas agora parece que vai liberar com um pouco menos, só que ele está trabalhando com cobertor muito curto, né? Os gastos dispararam neste ano por causa da pandemia, o governo ainda pensa como vai prorrogar o auxílio emergencial. Agora, paralelamente, a gente vê a iniciativa de alguns deputados, nós devemos falar com eles ainda no jornal Jovem Pan, mas, por exemplo, Carla Zambelli, que é da base do governo, ela quer colher assinaturas para impor algum limite ao salário dos servidores e mexendo também com auxiliares, com todos os gastos relacionados ao legislativo, enfim, muitas despesas com o pessoal nas várias esferas aí do setor público, não apenas governo federal ou estados e municípios, e Kim Kataguiri, do DEM, e pensa exatamente nessa questão do limite de salários, não é? Inclusive uma proposta de emenda constitucional também está colhendo assinaturas. E a gente vê a reforma administrativa que poderia lidar com tudo isso atrasada, né? O governo ainda não apresentou a proposta, a gente tem várias ideias ainda em tramitação no Congresso, mas você acha que, por exemplo, essa questão mais específica dos servidores ajudaria o governo a ter a verba para que precisa para as outras propostas? Bom, a gente não tem muita ideia do cálculo que foi feito para sugerir esse percentual de desconto que seja temporário para a possibilidade de ampliação do auxílio emergencial, né? É lógico que é sempre bom você ter essa contrapartida nas despesas, né? Enfim, você está adquirindo ali uma despesa temporária e temporariamente você tenta reduzir alguma outra para não ampliar esse desequilíbrio fiscal que hoje é tão grave. A questão é que isso é temporário. Na pior das hipóteses, o auxílio emergencial ele não vai até além do fim deste ano, né? O grande problema está no médio prazo e que aí se torna muito mais urgente a reforma administrativa, né? E aí a revisão como um todo, né? A revisão em definitivo desse pagamento de benefícios e de pagamento de salários, às vezes muito acima do teto, para servidores públicos. Então é uma discussão que vale a pena ter sido iniciada nesse momento, ainda que ela não seja essencial para a substituição, né, na questão do auxílio emergencial, mas é muito positiva no sentido de abrir uma discussão para a reforma administrativa, né, criar as bases para que isso aconteça o mais rapidamente possível, assim que a sociedade, né, identificar esses benefícios que é a redução do pagamento de salários, enfim, de salários muito acima do teto, no caso dos servidores públicos. Na semana passada a gente viu a força dos servidores com aquele susto que o governo levou com a derrubada do veto no Senado, depois foi revertido, mas teve toda uma negociação política pesada para conseguir reverter esse resultado na Câmara, mas se percebe que o lobby do funcionalismo é muito forte e eu acho que vale lembrar que o governo tentou colocar algum limite também às despesas com o funcionalismo ou possibilidade de cortar com aquela PEC emergencial, né? Claro. Acho que todas as conversas deixam muito claro que não deixa de ser um jogo de política, né? No final das contas, o governo tem uma ideia do que gostaria de fazer, só que existe uma resistência a isso, né? Assim como foi também na reforma da Previdência. O governo precisa querer muito passar essa reforma administrativa da forma que deseja, comprando a briga, né, e vencendo essa briga com os servidores, que obviamente vão ser contrários, né? Acho que ninguém esperava algo diferente disso, e a força, de fato, eles estão mostrando ter. Basta o governo mostrar que tem mais, claro, né, se tiver também, porque isso também é um ponto delicado, né? O governo talvez não tenha toda a força que tinha logo no começo do mandato, e aprovar uma reforma dessa dimensão, né, ou ao menos na dimensão de que se gostaria, é algo realmente muito difícil.
A Frente Parlamentar Mista em defesa da reforma administrativa já reuniu textos. Eu falo que tem muita coisa em tramitação na Câmara, exatamente para mexer com super salários, gratificação dos servidores, regras de concursos públicos, não é? O modelo de gratificação e tem essa questão de ultrapassar o teto de gastos que, em princípio, estaria previsto na Constituição, né? Exato, tem muita briga que talvez seja mais fácil de ser vencida até a curto prazo, né? Mas o governo não foca esforços. Então, enfim, a questão é justamente essa, né? A reforma administrativa tenta resolver todas de uma vez só, e aí talvez seja uma briga muito grande. Eventualmente, se for atacado um ponto de cada vez, né, como tem sido sugerido, né, enfim, nessa nova discussão para extensão do auxílio emergencial, né, ainda que seja só algo temporário, esse início de discussão já pode ser visto como algo positivo, né, porque ele visa ali cortar, né, pelo menos temporariamente, esses salários que estejam muito acima do teto. Né? Então, enfim, o benefício para a sociedade dessa despesa que é muito alta acaba sendo um retorno muito baixo. Né? Então, enfim, você trocar esse tipo de despesa, ainda que não seja um corte de despesa, essencialmente, já é algo positivo, já é um avanço na linha do que se discute na reforma administrativa. Porque o ministro Paulo Guedes tem reafirmado aquela ideia de criar um imposto sobre transação digital e ele deve apresentar essa proposta, possivelmente nesta terça-feira já, mas deve ter muita resistência também na tramitação, pode não ser aprovada rapidamente e seria o reforço de caixa importante pelo governo, mas aí ele está pensando muito em desoneração, mas espera que sobre alguma coisa para o Renda Brasil, tenta montar esse jogo aí de quebra-cabeças. Agora, sempre quando se fala em ajuste fiscal, a questão do funcionalismo está presente, não é? Sim, felizmente, né? Acho que em todas as crises fiscais, ou em todos os problemas de desequilíbrio fiscal que a gente teve, enfim, desde até antes do Plano Real, todos os ajustes foram feitos exclusivamente, quase, do lado da receita, né? Ou seja, com aumento de carga tributária. Isso parece ter chegado, ou estar chegando, a um limite, né? E até por isso essa discussão trazida pelo Paulo Guedes, e antes dele até, de recriação desses impostos sobre transações, não tem vingado. Né? A resistência em cima dessa discussão tem sido enorme, ainda bem, né? A gente sabe que não seria um imposto bom, ainda que ele cumpra a sua função do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, no sentido de que quando você está criando uma despesa, você tem que trazer também uma receita correspondente, justamente para não afetar o desequilíbrio. Então, o que eu imagino que Paulo Guedes esteja tentando fazer é mostrar que existe um plano B, né, enfim, para esse pretendido aumento de despesa, se ele não acontecer cortando outras despesas, né, para que não aconteça liquidamente um aumento total de despesas, que ele faça com novas receitas também. Agora, ele acabou colocando um bode na sala, que é aquela fusão lá de PIS/COFINS, que o próprio governo admite que vai aumentar a carga para o setor de serviços que já não estava gostando da PEC que está de tramitação na Câmara, porque também numa fusão de uma quantidade maior de tributos poderia levar a um encarecimento, um custo da tributário maior para o setor de serviços, e ele falou que a contrapartida seria desoneração, e desoneração que estaria vinculada a essas outras propostas, especialmente a criação do imposto da contribuição sobre transações financeiras, mas pode passar também pelo acionamento desses gatilhos, né? Justamente, né? Acho que é uma solução tipicamente brasileira, né, no sentido tributário, de criar uma distorção para tentar corrigir uma distorção antiga, né? Então, enfim, você está criando dois penduricalhos para tentar resolver uma distorção muito grave, né? Acho que, enfim, isso vai totalmente contra não só a proposta de reforma tributária que existe, né, ou das propostas de reformas que existem, todas são no sentido de simplificar, mas também vai contra a própria ideia do Paulo Guedes, né, enfim, desse viés um pouco mais liberal de reduzir distorções sem a criação de penduricalhos, e uma medida como essa realmente é muito, muito difícil de tentar se justificar.
A gente pode ter até alguma surpresa amanhã na apresentação, se ocorrer de fato amanhã desse programa todo do governo, mas em princípio eles têm antecipado muito, que é exatamente por aí que vem todo esse pacote, né, que deve colocar inclusive aquela contratação verde-amarela para beneficiar os mais jovens com contratações com menos benefícios e menos custo para as empresas, mas é muita coisa que virá pela frente. Aí o que se espera é que no final haja uma racionalidade tributária maior, não é? Exato, racionalidade tributária e da despesa também, né? A gente sabe que ainda existem muitas distorções também do lado da despesa. É bom, né, como a gente falou desde o começo, que algumas discussões estejam sendo trazidas, mas também já está na hora de ver resultados, né? Acho que tem muito, como a gente falou, tem muitos frutos, né, mais fáceis de serem colhidos se as brigas forem mais bem escolhidas para isso. Nós ouvimos o Bruno Lavieri, economista da 4i Consultoria. Bruno, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.